Nós só estamos apenas começando, querido. Dos cultos que virão, nós vamos ver coisas acontecendo aqui. Eu quero dizer para você que nós lutamos contra uma coisa muito interessante, que ela está presente, não é nos incrédulos, ela está presente nos crentes. A Bíblia diz que em algumas cidades, se tivessem feito os milagres que Jesus fez, em outras cidades, mas ele diz que não pôde fazer ali muitos milagres, porque havia incredulidade. Incredulidade é um espírito, e esse espírito está ligado à religiosidade. E nós muitas vezes estamos vindo para a igreja cheios, querendo muito de Deus, mas nós viemos para a igreja travados. E esse espírito de incredulidade, ele entra em nós, e nós não acreditamos. O Espírito Santo tem o desejo de nos curar. Deus tem o desejo de nos curar. Deus é o maior interessado em que você saia daqui muito bem, em todos os aspectos, físico, emocional e espiritual. Quando nós vemos o agir de Deus espiritualmente, nós pensamos: por quê? Se Deus age espiritualmente, por que Ele não pode agir fisicamente? Para Deus é a mesma coisa, querido. Então nós precisamos mandar embora, nós precisamos declarar, pelo poder do nome de Jesus. Está faltando uma cobertura para mim aqui, ó. Obrigado, André. Nós precisamos entrar na igreja com o espírito de acreditar, de crer. Dizer: Senhor, hoje eu vou buscar minha cura. Senhor, hoje eu vou buscar minha libertação. Senhor, hoje eu vou buscar minha restauração. Senhor, hoje eu vou buscar algo do Senhor. Eu vou entrar no culto e eu vou sair do culto vibrando, cheio da tua plenitude. Se eu entro com essa determinação, se eu entro com esse coração, Deus começa a fazer esses milagres aqui, queridos, de dores. Isso é fichinha para o Espírito Santo. O que Deus quer fazer é curar pessoas de enfermidades terminais. Mas a incredulidade precisa ir embora. A incredulidade precisa sair. E nós precisamos declarar isso. Sabe, queridos, nós precisamos ser uma igreja que acredita na cura, uma igreja que acredita no milagre. E nós precisamos falar mais disso. Precisamos olhar a Bíblia e ver o que Deus nos ensina sobre isso, e viver isso. Você precisa viver isso na sua casa. Você precisa viver isso com a sua esposa. É alguma coisa que está errado. Vai lá, bota a mão e ora. Declara. Acredita. É o filho, vai lá e ora. A primeira coisa, ora. É uma intervenção espiritual. Nós nos esquecemos daquilo que Deus nos deu. Deus, Ele é um Deus de herança. Ele é um Deus de poder. Ele é um Deus de graça, de misericórdia. Deus não dá metade, Deus não dá pouquinho, Deus dá tudo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1 que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Diga para o seu irmão: todas. Todas. Por que a gente diz para o demônio assim: vai embora? O demônio vai embora. Na mesma autoridade, vai embora enfermidade, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, querido, que veio aqui e ainda está com dor, em nome de Jesus. Final do culto, você vai sair daqui sem dor, em nome de Jesus. Sem dores. Mas sabe por quê? Deus não quer só curar desta enfermidade. A maior enfermidade nossa é a enfermidade espiritual, porque é ela que impede todas as outras curas da nossa vida.
E sabe o que é que cura a nossa enfermidade espiritual? Palavra. A palavra de Deus diz em Efésios 5,15, mais uma vez: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas seja como sábios. Deus quer que nós sejamos sábios. Deus não quer que nós sejamos insensatos. Deus quer que nós sejamos sábios. Sabe por que Ele está dizendo? Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Pode colocar o verso 16. Porque os dias são maus. Verso 16. Os dias são maus. Diga assim: eu estou vivendo em tempos de dias maus, mas eu tenho dentro de mim o poder de Jesus Cristo, e Ele declarou: eu sou mais do que vencedor. É isso que Deus quer que você viva, dessa forma que Deus quer que você viva. Queridos, a palavra de Deus diz em Atos 17:11, o que vai curar a nossa incredulidade, o que vai mexer com o nosso coração para consertar e desobstruir a graça de Deus para ela entrar, é algo que você tem que aprender a fazer. A palavra de Deus diz, num elogio aos homens de Bereia, os bereanos, a Bíblia diz que eles eram mais nobres do que os homens de Tessalônica. Por que eles eram mais nobres? Porque quando eles recebiam a palavra, eles chegavam em casa, eles pegavam a palavra e eles comiam a palavra para conferir aquilo que lhes foi ensinado. Nós estamos vivendo dias maus. Nós estamos vivendo dias em que precisamos observar a palavra. Nós estamos vivendo dias em que precisamos ser como os bereanos. Nós precisamos voltar para casa e nós precisamos nos debruçar na palavra e nos alimentar dela. Se nós não nos alimentarmos da palavra, nós não vamos subsistir, nós não vamos prevalecer, nós não vamos vencer os dias maus. A sustentação das promessas está na palavra. A sustentação da cura está na palavra. A sustentação da libertação está na palavra. A sustentação de toda a nossa vida está na palavra. A palavra nos tornam nobres, homens e mulheres nobres, homens e mulheres sábios. Não somos como os insensatos. Queridos, nós estamos vivendo tempo em que a afronta tem sido direta. Quero colocar para você um vídeo que vai passar agora, simplesinho, só para você ver como que o mal está sendo camuflado, está sendo colocado dentro das nossas casas. E sabe o que Satanás está fazendo? Quem tem filhos aqui, levante as mãos. Levante as mãos. Satanás quer destruir a próxima geração. – 80% aqui tem seus filhos. Os outros ainda terão. Veja este vídeo, por favor. Apague as luzes aqui. Gente, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar. A minha filha fez aniversário e ganhou alguns presentes, bonecas. No meio dos presentes veio essa boneca. Tá vendo, ó? Ela fala 20 palavras. Até aí, tudo bem. Aí minha filha brincou com a boneca um dia, 2, no máximo. Aí ela veio e falou assim: mãe, essa boneca ela é menino ou menina? Falei assim: filha, é menina, por quê? Tá com vestidinho, né? O que vocês me dizem? É menino ou é menina? Eu falei: é menina, filha. Por quê? Ela: porque
Porque olha só, gente, a boneca veio com o Lulu. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. A boneca veio com o Luluzinho, olha, tem até um saquinho. E aí, qual é a resposta que você dá? Me ajuda aqui, viu? Qual a resposta você dá para uma filha sua ao se deparar com esse tipo de situação? Gente, nem boneco vestido com roupa de menino a gente vê com o Lulu. Aí, eu quero só deixar claro a minha revolta, falta de cuidado no como é que a pessoa, uma empresa, como é que uma empresa tem esse tipo de conduta. Porque isso aqui pra mim, não acredito que tenha sido sem querer. Olha isso. Bom, é isso aí. Pode acender. A capa da revista Veja, essa semana, traz uma reportagem sobre filhos trans. Sabe o que é isso? Há uma luta grande querendo entrar e destruir nossas crianças sobre ideologia do gênero. O inimigo não está brincando, agora é uma afronta direta. Sabe por quê? Que nosso país está um caos. Nossa legislação é falha, nossos legisladores são corruptos, nossos políticos são corruptos, nós temos um país que não tem credibilidade. Então agora é a hora de Satanás plantar diretamente e afrontar diretamente os princípios e valores que foram estabelecidos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você continua assistindo as novelas da Rede Globo? Seu coração está dividido, sabe por quê? Porque você continua valorizando aquilo que Satanás está fazendo. Satanás está implantando uma ideologia através das novelas da Rede Globo. Nós estamos vivendo num momento muito difícil. E como é que nós sabemos, como filhos da luz, o que é certo e o que é errado? Se formos como os crentes de Bereia, nós vamos examinar a palavra e vamos viver como os sábios e vamos saber. Agora os padres começaram, mas os pastores começaram e os padres agora também. Uma campanha maciça: não ligue mais na Rede Globo. Não, você não era nem para você assistir mais televisão, mas não ligue mais na Rede Globo. Não assista nenhum programa da Rede Globo. Domingo passado, a reportagem do Fantástico foi para descredenciar, descaracterizar, destruir a imagem do evangélico e levantar a questão da ideologia do gênero, da arte. Eu quero dizer para você aonde é que Satanás triunfa. E eu acho que os meninos têm isso daí, vai ter que adiantar os slides. Nós temos o domínio de Satanás é através de implantar as trevas dentro das nossas casas, das nossas famílias. Satanás não é onipresente, ele não é onipotente e ele não é onisciente, mas ele tem 1/3 de anjos, dos anjos criados, ele tem 1/3 desses anjos que se transformaram em demônios, e esses demônios estão ao serviço de Satanás pelo mundo. E existem, a gente fala que a cultura está estabelecida sobre 7 montes. A cultura está nos slides aí, se você olhar para frente você vai ver.
A cultura está estabelecida sobre 7 montes na sociedade. Os modeladores da mentalidade da sociedade são 7 montes que a gente fala. Os formadores de opinião. O que é formador de opinião na sociedade? Primeiro, artes e entretenimento. O que é que forma a nossa opinião? Artes e entretenimento. Através da arte e do entretenimento, nós somos moldados, modelados, para que a mentira se torne verdade, e a verdade se torne mentira. Outro monte que a gente fala, mídia e comunicação. Quem controla a mídia? Quem controla a comunicação no nosso país? Então Satanás quer controlar artes e entretenimento, mídia e comunicação, governo e política. Satanás quer controlar economia e negócios. Satanás quer comandar educação e ciência. Satanás quer comandar família. E Satanás quer comandar igreja e religião. 7, achou aí, querido? Filhão, é só você descer os slides, estão lá na frente. Sim, senhor, eu tenho certeza que eu já passei, eu vi. Estão lá na frente. Artes e entretenimento, mídia e comunicação, governo e política, economia e negócios, educação e ciência, família, igreja e religião. Deixa eu perguntar para os irmãos, qual desses 7 grupos aqui, nós podemos dizer que ainda não está sob a influência de Satanás? Mídia, artes e entretenimento, governo e política, economia e negócios, educação e ciência, família, igreja e religião. Porque, irmãos, a igreja e a questão da religião, religiosidade esteriliza, petrifica, mata, destrói. Religiosidade faz isso com a gente. O que é ser religioso? Religiosidade, irmãos, é simplesmente, sabe o que? É colocar no automático, é não ser sensível à voz do Espírito Santo, é não ser como o bereano que estuda a palavra, é simplesmente receber tudo, é simplesmente ser conduzido. Amados irmãos, nós precisamos nós precisamos ter uma igreja que seja sensível à voz do Espírito Santo, mas também precisamos ter uma igreja que seja proativa, que não seja simplesmente manipulada por aquilo que vem de fora, mas que seja conduzido pela palavra. Então o reino de Satanás é conhecido como essas trevas que vão entrando densamente para destruir as estruturas de uma sociedade. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4, voltando novamente o texto de domingo retrasado, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, o que é a imagem de Deus. Então qual é o propósito do inimigo? É nos cegar. Queridos, nós precisamos abrir os olhos, porque se um crente, ele está diante de um canal de televisão, e ele está vendo uma cena de novela, como as novelas da Globo, e ele está lá, a telinha, sua criança está lá sentada. Eu lembro quando a Samara, quando a minha esposa, o Micael era pequenininho, e eu estava pregando no culto, e a Samara colocava o Micael sentado, e ela colocava uns papéis, e colocava ele no banco assim, e dava papéis para ele escrever.
e ele escrevia nos papéis, ele pintava. Quando eu chegava em casa, Micael tinha 2 anos, quando eu chegava em casa, eu perguntava para Micael o que era que o pai dele tinha pregado. O Micael sabia o que eu tinha pregado, ele podia dizer até os temas que eu tinha falado, e ele foi crescendo. Agora ele não estava prestando atenção, ele não estava olhando o pastor pregar. E aí o pai e a mãe sentam na frente de uma televisão, e aí a televisão já está sendo totalmente a comunicação que nós dissemos, e aí o pai está vendo uma novela dessa, um homem beijando um homem, uma mulher beijando mulher, uma mulher dizendo que vai ser homem, um homem dizendo que vai ser mulher, e o filho está de costa para a televisão, mas o ouvido dele está aberto. O pai é maduro? Não é maduro não, porque se fosse maduro não estava assistindo. Aí nós hoje entregamos os nossos filhos à babá eletrônica. Para quê? Para a babá eletrônica cuidar. Sabe por quê? Sabe por que os nossos filhos estão agitados dentro da igreja? Eu fico ali, ó, na porta da igreja ali, ó. Onde está o irmão Quaresma? Pensa em 2 homens chatos aqui na igreja, pastor Wilson e o irmão Quaresma. A gente fica ali para barrar os irmãos que ficam passando toda hora para tomar água. Tem irmãos que a gente conta, vai 4 vezes tomar água à noite. Sabe por que nós estamos com aquela turbulência dentro da gente? A gente não consegue ficar quieto, a gente fica sentado para ouvir a palavra, aquela coisa. Sabe por quê, irmãos? Muito tempo de televisão. Nós estamos recebendo informações, nós ficamos, dentro de nós existe um vulcão, pronto a explodir, querendo explodir a qualquer momento. Nossas crianças agitadas, perturbadas, não dormem direito à noite, têm sonhos horríveis, quando elas conseguem contar. Irmãos, a incidência de abusos sexuais em crianças é grande. O problema de traumas emocionais na vida de criança é grande. Quando eu lido com libertação, quando eu trato com isso lá no coisa, quantos de nós já passamos por isso? Eu fui vítima de uma situação dessa aos 6 anos e meio. E nós estamos descuidando dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque é mais fácil ligar a televisão do que conversar. É mais fácil deixar qualquer programa. Eu só estou falando da televisão, mas eu disse mídia e entretenimento. Eu atendi casos de rapazes aqui na igreja com problemas seríssimos por jogar jogos de violência, de videogame. Em cada jogos de videogame existem portais que se entram, existem chaves que são dadas, existem nomes de demônios. Outro dia eu peguei uma lista de vários jogos de RPG, e eu fui ver nomes de personagens de RPG, eu fiquei assustado, porque eu conheço no sincretismo nomes de muitos demônios listados, e muitos demônios desses estavam listados nos jogos de videogame. E os nossos filhos estão citando o nome, abrindo os portais, usando chaves, entrando, e uma vez que entra, fecha, uma vez que entra é aprisionado, uma vez que é aprisionado, fica bobado, fica à mercê de demônios, fica à mercê de influência, fica à mercê do mal. Pastor, então como eu vou fazer? Seja como os bereanos. Coloque mais Bíblia na sua casa. Seja como os bereanos. Coloque mais louvor na sua casa. Seja como os bereanos. Observe a palavra e diga não. Desliga a televisão. Pague o preço. Mas vai virar a minha casa. Espera aí, quem é que manda na sua casa? São seus filhos ou é você? Porque se eles começam a mandar agora, você apenas é uma marionete na mão deles, para eles fazerem com você o que bem quiser. E isso tem que ser o contrário.
palavra de Deus diz que Deus entregou os filhos, mas os filhos não são seus, é dele. Deus entregou os filhos dele para você cuidar, para você administrar. Pastor, então como eu trato isso? Eu contei aqui de uma mãe que queria tanto que o filho perturbado, e queria que o menino fosse liberto. Então eu disse para a mãe, o problema do filho não é o filho, é você. Então vamos resolver a sua questão espiritual? Aí quando eu fui resolver a questão espiritual dela, ela não quis. Sabe por quê? Porque nós não queremos abandonar o pecado. Nós não queremos abandonar o pecado. Porque o pecado é gostoso, queridos. Os dias são maus. Os dias são maus. Irmãos, nós somos a geração que vai ver a volta de Jesus Cristo. Nossa geração não vai passar. Nós somos a geração que vamos experimentar o arrebatamento. Ou nós vamos experimentar o arrebatamento, ou nós vamos experimentar a tribulação, porque não vamos para o arrebatamento. A escolha é sua. Se você escolhe o pecado, você vai ficar. Está faltando Bíblia em casa. Está faltando homem, pai. Está faltando mulher, mãe. Está faltando palavra. Então eu disse o que é que os nossos filhos e a nossa casa, e nós estamos sendo. Então muitas vezes nós estamos assim, irmãos. As crianças têm um poder de percepção incrível. E eu não estou pregando aqui simplesmente como seminário de casais. É porque a palavra é para isso. Nós precisamos cuidar da nossa casa. E eu preciso adiantar aqui. Eu fiz uma relação de enfermidades e de problemas que podem acontecer dentro de uma casa e mandei nas nossas redes. Todos vocês praticamente estão nas redes. Quem viu aquela listagem, levante a mão, por favor. Aquela listagem de problemas. Está vendo? Não, fica de pé, fica de mão, fica com a mão levantada. Eu fiz, doença crônica repentina. Eu falei várias coisas, está vendo? Deixa eu explicar para vocês que não levantaram as mãos. Vocês receberam nas suas redes, mas vocês não tiveram a iniciativa de olhar e de gastar um tempo para estudar. Seu pastor demorou um tempinho digitando, eu não gosto de digitar em celular. Eu não tenho a habilidade que vocês têm. Mas eu fiz isso para adiantar. Mas eu não fiz isso para você. Eu fiz para que você convidasse pessoas que estão passando, eu vou listar aqui, por esses problemas, e convidasse as pessoas para vir aqui, para ouvir a palavra, para serem libertas, para cuidarem das suas casas. Olha quantas cadeiras vazias. Porque nós, primeiro, não recebemos, não vimos, não visualizamos, não lemos, mas gastamos tanto tempo com baboseira em rede social, que é uma perca de tempo. Mas aquilo que é importante, a gente não valoriza. E o seu pastor adiantou parte da palavra que iria pregar aqui, e eu disse assim: veja alguns exemplos práticos que podem indicar a presença de forças espirituais malignas no âmbito familiar. Você pode colocar essas coisas aí para mim, por favor? Doença crônica e repentina, por vezes sem explicação e diagnóstico. Problemas de enfermidades que acontecem, problemas de enfermidades crônicas, sem explicação nenhuma, sem diagnóstico médico. Pesadelos e sonhos recorrentes. Você constantemente está tendo sonhos e pesadelos, e seus filhos também. E alguns aqui não tiveram coragem de ficar em pé, porque o Espírito Santo falou para mim. Sabe por quê? Porque você tem medo de se expor, você tem medo de se revelar, você tem medo de ser transparente. Quem não se expõe, não revela, não é transparente, não é curado, não é liberto, não é tratado, porque gosta de cuidar da imagem.
O que vão pensar de mim se eu estou tendo sonhos e pesadelos? Porque a gente gosta de cuidar da imagem. A gente gosta de cuidar da carenagem. O que vão pensar de mim? Queridos, com Deus é o seguinte: ou a gente abre o coração, ou não tem jeito. Ou a gente diz, fui eu que toquei na orla da veste. Fui eu. Aí eu sou curado. Mas olha só, queridos, problemas comportamentais e relacionais constantes, ansiedade, falta de paz constante, pessoas ansiosas. Já viu aquelas pessoas atribuladas? A gente fala, atribulada mesmo, parece que tem um vulcão, não para, fala o tempo inteiro. E outra coisa, não enche o ambiente de paz, enche o ambiente, sabe do quê? De perturbação. Crianças perturbadas e sem nenhum diagnóstico claro, movimento de objetos físicos de forma não natural, presenças de odores nauseantes, estonteantes, inexplicáveis. Você está dentro da sua casa e diz assim: escuta, o que está acontecendo? Que cheiro ruim é esse? Que cheiro de enxofre é esse dentro de casa? Que mau cheiro é esse? Não tem nenhum esgoto aberto. Ninguém esqueceu de dar descarga. Mas constantemente você começa a sentir odores nauseantes, coisas dentro de casa. Presenças de odores nauseantes, atmosfera ofegante, pesada, impossibilitando uma respiração tranquila. Você entra dentro de casa e parece que falta ar, você não consegue respirar direito, parece que lá fora está tudo normal, mas dentro de casa você sente aquele ar pesado, pesado. Sons e visões aterrorizantes durante a noite. Você começa a ouvir coisas acontecendo durante a noite e não é nada. Visões durante a noite, sonhos perturbadores à noite, sequências de perdas e derrotas, acidentes e fracassos na vida. Acontece uma coisa, irmãos, o carro quebrar é uma coisa normal. Nós estávamos conversando aqui, ele sabe que a gente já conversou, e ele sabe, eu não vou expor ele, mas eu queria falar, por exemplo, um carro novo, estourar o motor, aí você conserta daqui a pouco, problema. Deixa eu contar uma história para vocês. Nós estávamos numa batalha espiritual muito grande aqui na igreja, e aí o Giovanni estava lá em Guaraçaí, e eu precisei de um pastor para me ajudar. Então eu ia lá na casa do André, ia buscar o André, e eu saí para ir buscar o André. Quando eu fui sair para buscar o André, eu liguei para ele e falei: Giovanni, vem para cá, que eu preciso que você venha para cá, para me ajudar. E aí estava um tempo de chuva, ele pegou a Kombi, e vinha vindo com a Kombi. Aí de repente, eu liguei para o Giovanni, ele falou: pastor, carro quebrou. Eu disse: carro quebrou? Eu falei: onde? Ele falou: pastor, eu estou vendo aqui a placa divisa Guaraçaí e Mirandópolis. Na hora que ele falou Guaraçaí, Mirandópolis, veio no meu coração assim: espírito territorial. Aí eu falei: Giovanni, pega um óleo de unção, tem aí? Ele falou: tenho. Pega um óleo de unção, mete a mão no óleo, bota a mão no volante do carro e declara em nome de Jesus que este problema, na hora que eu estava falando para ele, eu lembrei de um livro que eu li chamado Este Mundo Tenebroso, em que a palavra de Deus diz que não é ficção, que o escritor diz que na ficção espiritual um demônio vem e crava uma espada dentro do motor do carro, e o carro parou. E eu naquela veia eu falei: ora e repreende e diga em nome de Jesus que esse defeito sai agora, e você vai orar. Aí desliguei o telefone, fui lá, eu estou saindo, chegando lá, liguei para ele: Giovanni, onde você está? Ele falou: pastor, estou na curva do S. Falei: o que aconteceu? Ele falou: pastor, fiz do jeito que o senhor falou. O senhor mandou orar, ungir e declarar,
eu orei, dei partida, o carro pegou. E ele já tinha tentado de todas as formas. Nós precisamos entender, irmãos, existem carros que são consagrados em terreiros de Umbanda. Aí você vai falar assim: pastor, espera aí, eu preciso consagrar meu carro? Tudo que é seu precisa ser consagrado. Diga: tudo que é meu precisa ser consagrado. Quando você vem aqui, você não consagra os seus filhos? Você precisa consagrar a sua casa. A palavra de Deus não diz que eles colocaram o sangue e consagraram a casa para que o anjo da morte não entrasse? Sua casa precisa ser consagrada. Sua cama precisa ser consagrada. Seus bens precisam ser consagrados. E aí, queridos, agora a gente fala, mas como? No último culto, você vai trazer a chave do seu carro, você vai trazer a chave da sua casa, e nós vamos ter um momento de unção aqui, e de reconsagração, e nós vamos consagrar, em nome de Jesus, cada casa, cada bem que você tiver, para a glória do Senhor, para o louvor da glória do Senhor. E um pai de santo, ex-pai de santo, amigo meu, que hoje é pastor Reginaldo Pires Moreira, falei: pastor, é certo a gente consagrar carro? Ele falou: pastor, eu vou te responder com a pergunta. Quando eu era pai de santo, as pessoas compravam um carro e entravam com o carro no terreiro, e lá no terreiro a gente fazia a consagração aos Exus, e aí você sabe. Se isso é verdade, então eu digo para você, nós precisamos aprender que os nossos bens também podem ser tocados pela mão do diabo. Então, perdas, derrotas, acidentes, fracassos na vida, quantas coisas podem estar sendo tocadas pela mão do inimigo. Toda a sociedade está debaixo da ação das trevas espirituais, toda a sociedade. A diferença é que nós somos igreja. E como igreja, o que nós estamos fazendo? Como igreja, como nós estamos vivendo? Como insensatos ou nós estamos vivendo como sábios? A Bíblia diz que em contrapartida o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele deseja escravizar pessoas, ele deseja mantê-las submersas em trevas espirituais, ele deseja completamente distanciá-las das mãos de Deus, do poder de Deus. Alguém disse assim, Peter Wagner: o objetivo básico de Satanás é impedir que Deus seja glorificado, ao impedir que os perdidos sejam salvos. O objetivo secundário de Satanás é fazer com que os seres humanos e a sociedade sejam tão miseráveis quanto possível nessa vida. Esse é o objetivo dele. Satanás não é onipresente. Satanás não é onipotente. Ele não é onisciente. Mas ele tem um bando de capanga ao serviço dele. A Bíblia diz que Deus deu a você autoridade sobre ele e sobre os demônios. Queridos, nós estamos vivendo num campo de batalha espiritualmente contaminado. Nós vivemos em um mundo que artes, entretenimento, mídia e comunicação, governo e política, economia e negócio, educação e ciência, família, igreja e religião. O vídeo que eu coloquei para vocês, como uma boneca inofensiva daquela é vendida por uma empresa. Nós temos a consciência. A Bíblia diz: o que eu tenho que fazer? Efésios capítulo 6, 11. Abra sua Bíblia. Efésios 6, 11. Vistam toda a armadura de Deus. Diga assim: vestir é um ato de todo dia. Vestir a armadura é um ato de todo dia.
É uma atividade de todo dia. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas eu e você não sabemos disso. Como igreja nós não sabemos disso. Sabe por que nós não sabemos disso? Porque todos os dias nós levantamos e não nos revestimos da armadura. A gente levanta cedo, já está preocupado de ir para o trabalho, a conta que tem que se pagar, não sei o que tem que fazer, correr atrás de não sei o que, e aí a gente levanta e a gente esquece de colocar armadura. Diga assim: a armadura é revestida em nossa vida através da oração e da leitura da palavra de Deus. Se todo dia de manhã você declarar, disser: Senhor, eu me revisto da armadura. Aí quando você sair da sua casa, Satanás, os demônios vão pegar assim e vão fazer assim. Eu não vou nem tacar, porque se eu tacar aqui eu vou perder essa flecha, porque ele está de armadura hoje. Mas a grande questão é que nós nos esquecemos disso. E quando nós nos esquecemos disso, nós nos tornamos presas fáceis de Satanás. E aí a gente vê uma novela, assiste um negócio, faz outro, briga, fala um palavrão, abre legalidade é um racha, e aí é por onde Satanás entra, os demônios entram, a maldição entra, o pecado entra, os demônios entram, o diabo detona, mata, rouba e destrói, e a gente chega no final da noite dizendo assim: o que está acontecendo? Queridos, vistam toda a armadura. Eu e você temos a consciência. Eu e você temos a consciência. Ministério de Louvor pode vir para cá. Para algumas pessoas, não todas, a existência do diabo é uma ficção. Nós vivemos como se o diabo não existisse. Nós vivemos como se Satanás não tivesse poder. Nós vivemos e não tomamos posse da armadura todos os dias. Nós simplesmente estamos vivendo. Queridos, ou nós vamos nos preparar para essa luta, ou nós continuaremos como igreja. E aí eu digo: a igreja vai ser atacada, a igreja vai ser tomada, a igreja vai ser destruída, a igreja vai ser arruinada. Diga assim: a igreja sou eu. Nossa luta não é contra as pessoas. Minha luta não é contra você. Sua luta não é contra mim. Sua luta não é contra a mulher. Não é contra o marido. Sua luta não é contra o filho. A sua luta é um nível bem mais alto. A Bíblia diz: mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores. Diga: dominadores. Satanás e os demônios querem dominar a sua mente, o seu coração. E eles estão usando a artes, entretenimento, a mídia, a comunicação, o governo, a política, economias e negócios, educação e ciência, a família, igreja e religião. Existem muitas pessoas em religiões erradas, achando que estão certos, enganadas, ludibriadas. Toda religião que não tem a Bíblia como regra de fé e prática é um engodo, é um engano, é uma perca de tempo. Nós, como igreja, precisamos ser como os bereanos. Ouviu a palavra aqui hoje? Onde que o pastor leu? Efésios capítulo 6. Opa, eu vou chegar em casa e eu vou ler. Nós teríamos que vir para a igreja com caneta e lápis.
Nós tínhamos que vir para a igreja com um gravadorzinho, botar o celular para gravar. Nós tínhamos que voltar a ouvir a mensagem novamente, incorporar o cerne da mensagem no coração e dizer: Senhor, disso o Senhor não vai cobrar mais de mim, sabe por quê? Porque isso eu já vou colocar em prática. Mas a gente fala: amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, e o tempo vai passando, e a igreja vai sendo destruída.